O quintal produtivo era o que minha avó materna fazia na casa dela, em Cosme de Farias, né? Que aquelas ações de trocas de roupas, daqueles almoços coletivos de final de ano, né? Era a economia solidária. Então são essas relações, né? Da mesma forma nos finais de semana, né? Construção, reformas de casas. Então às vezes as pessoas nem se dão conta de que isso é economia solidária, mas isso é. Se há uma possibilidade da construção de um mundo, né, mais justo, inclusivo, né, e que vai proporcionar o bem viver e a felicidade para as pessoas, eu acredito que a economia solidária ela tem uma responsabilidade grandiosa na edificação desse mundo. Olá, sejam bem-vindos ao Entre Aspas. O dia 15 de dezembro é o Dia Nacional da Economia Solidária, uma economia que é ancestral. A data tem por objetivo incentivar a defesa do trabalho associado e corporativo, a partir do desenvolvimento sustentável, de respeito à vida e também com muita justiça social. Para sabermos um pouco mais sobre economia solidária, nessa edição, o Entre Aspas conversa com a sócio-educadora Lídia Santos, que atua diretamente para a promoção da economia solidária. Lídia, muito prazer, muito obrigado por estar aqui, ter vindo ao Entre Aspas e ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço essa oportunidade, né, de poder estar publicizando as ações da economia solidária, que é a economia que eu acredito enquanto promotora da justiça social, né, como você bem citou. Se há uma possibilidade da construção de um mundo, né, mais justo, inclusivo, né, e que vai proporcionar o bem viver e a felicidade para as pessoas, eu acredito que a economia solidária ela tem uma responsabilidade grandiosa na edificação desse mundo. Então, Lídia, seja muito bem-vinda aqui ao Entre Aspas. Como vocês podem perceber, nós estamos conversando aqui sem máscaras. Tudo porque todos os protocolos de segurança contra o coronavírus foram tomados. Por isso estamos com essa liberdade. Lídia, muita gente atua na economia solidária, mas nem sabe disso, nem percebe que atua nessa economia, né? Então, para melhor explicarmos isso, o que vem a ser, o que é a economia solidária? Pronto. Eu vou usar meu próprio exemplo para citar em relação à economia solidária. Bom, eu sou uma mulher negra, nascida na periferia de Salvador, né? E tenho como norte as minhas avós, né? Mulheres fortes da economia solidária que realizavam a economia solidária sem saber. Quando eu entro na Universidade Federal da Bahia, que conheço o professor Genaldo França, na Escola de Administração, ele nos proporcionou conhecer essa outra realidade, né? A chamada outra economia. E quando eu fui entender sobre a prática dessa outra economia, eu comecei a compreender que o quintal produtivo era o que minha avó materna fazia na casa dela, em Cosme de Farias, né? Que aquelas ações de trocas de roupas, daqueles almoços coletivos de final de ano, né? Era a economia solidária, né? Quando eu fui estudar finanças solidárias, né? Que aí abarca os caixas, o que é o chamado Fundo Rotativo Solidário, moedas sociais e outras alternativas de trocas, eu fui entender que a minha avó, a senhora Lídia Maria, mãe do meu pai, fazia economia solidária, né, através das finanças, né, gerindo fundos, gerindo caixas. Então a gente começa a entender que essas práticas cotidianas, sobretudo das periferias, são práticas de economia solidária, né? Então eu comecei a entender a economia solidária pela prática. E aí quando a gente vai para o conceito, é essa reunião de alternativas econômicas e solidárias que proporcionam trocas mais justas, onde o interesse é o desenvolvimento mútuo. Então, quando uma mãe agora pela manhã, né, nas inúmeras comunidades que a gente tem aqui, por exemplo em Salvador, quando dá 6h30 da manhã, há um burburinho imenso na cidade. As comunidades acordam geralmente nesse horário porque tem que levar as crianças para a creche, para a escola. Geralmente você vê uma mãe responsável por um sem número de crianças, então ela vai para o trabalho, ela já vai pegar o trabalho, leva essas crianças todas, então ela fica tranquila no trabalho dela até um determinado horário da noite, porque ela sabe que a vizinha vai buscar os filhos, inclusive o dela, na creche ou na escola. Então são essas relações,
né? Da mesma forma nos finais de semana, né? Construção, reformas de casas. Então, às vezes, as pessoas nem se dão conta de que isso é economia solidária, mas isso é. A partir do momento em que você se doa, né? Doa o seu tempo em prol do desenvolvimento coletivo, né? Você está auxiliando um crescimento e desenvolvimento de famílias, de comunidades e o seu próprio desenvolvimento. Por quê? Porque você acaba se integrando a essa rede potente que quando você necessita, você tem a certeza de que você vai ter o retorno. Então, uma pessoa que tem, por exemplo, uma determinada ferramenta, né, eu empresto a minha pá para você, né, por exemplo, para fazer uma obra. Se você tem uma furadeira e eu necessito da furadeira, naturalmente você vai me ceder esse empréstimo da furadeira porque em outra oportunidade você precisou da pá. Então são essas relações que são criadas de maneira a estabelecer redes de contatos potentes, né, o que chamam de capital social, onde a gente cria essa relação do ganha-ganha. Então a economia solidária é aquela relação do ganha-ganha. Então você me empresta a sua ferramenta, continua com a sua ferramenta, né? Então eu cuido dela como se fosse minha, te devolvo, para que em outra oportunidade você tenha, né, possibilidade de auxiliar alguém ou a mim também no futuro. Então a gente pode dizer que essas ações solidárias e cooperativas fazem parte dos princípios básicos da economia solidária. Isso. Então a economia solidária é sendo entendida como essa reunião de alternativas para vencer esses processos históricos de exclusão, são muitas, né? Então, se a gente for verificar as inúmeras questões históricas que tem gerado essa desigualdade tão grande no Brasil, a gente vai conseguir ver que existem graus de dificuldades, de desigualdades, né, que não podem ser em nenhum momento resolvidos com uma fórmula. Não há uma fórmula para resolver tudo. Então a economia solidária dá conta de poder estabelecer processos de balizamentos. Então essa reunião de alternativas serve para uma comunidade que vai, através dessa experiência, fortalecer uma outra comunidade que tem relações específicas, né? Entre elas, seja de número populacional, de tamanho, né? As formas que ocorrem na minha comunidade certamente não cabe para uma comunidade maior, de 5 ou 6 mil famílias, né? A comunidade onde eu moro é uma comunidade periférica de poucas pessoas, então ali ainda pulsa essa economia viva, né? Então tudo que se faz, aquela comunidade onde aquele bolo que é feito leva um pedaço para a vizinha, aquela sopa, aquele alimento, aquelas relações estreitas, né, que se viam muito no interior, que as pessoas já trazem para a capital, né, principalmente para a capital, essas relações elas são mantidas. Mas essa experiência que ocorre na minha comunidade especificamente, talvez possa ser integrada para outra localidade, né? Diferente no bairro do Saboeiro, por exemplo. No bairro do Saboeiro, certamente um bairro maior do que o bairro onde eu moro, mas ali pulsa uma outra vertente da economia solidária, que são as finanças. Então as mulheres fazem caixa para reformar suas casas. E aí entra também essa outra possibilidade, que é essa mão de obra do digitório, né? Onde a pessoa abre mão, aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa, abre mão do seu momento de descanso do final de semana para fortalecer a laje de alguém, para ajudar na reforma da casa. Então são inúmeras as possibilidades de atuação da economia solidária que não são ligadas exclusivamente com a redistribuição da renda. Então a redistribuição da renda é somente uma possibilidade de atuação. Então, através das finanças solidárias e dos bancos comunitários, tem a possibilidade de receber o recurso, né, como ocorre em Maringá, por exemplo, e redistribuir a renda por parte do trabalho que o Estado faz. Então, em Maringá e também em Pernambuco, o Banco Palmas, ocorre que o Estado fez uma parceria com o Banco Comunitário, que é uma vertente das finanças solidárias. Então, as finanças solidárias são essas reuniões de alternativas econômico-financeiras que estão vinculadas ao processo de redistribuição de renda também. Então, é através dos bancos comunitários, do estabelecimento de moedas sociais que circulam em determinados circuitos sociais, bairros, comunidades inteiras, cidades, né, como Maringá. Então,
ocorrem essas possibilidades, além dessas alternativas que são mais informais, eu digo no sentido da possibilidade de inclusão, de implementação, que são os caixas, né? Os fundos, como a gente chama. Podemos aqui, dentro desse espaço, empresa, estabelecer o nosso caixa, o nosso fundo rotativo solidário. Então, informalmente podemos fazer, seja por meio de instrumentos informais, como assinatura de lista ou outras tantas, como formalmente, como tem carnês, estatuto, regimento, mas não é necessário que ocorra padronizado tudo. E apesar de toda essa informalidade que você citou aí, esse é um negócio regulamentado por lei, não é isso? Então, há um reconhecimento, né? O Banco Solidário ele recebe um reconhecimento do Banco Central, né? É regulamentado. Além disto, essa própria relação de caixa, de empréstimo e outras tantas coisas também é regulamentado pelo Banco Central. Então, há essa possibilidade, né? E esse entendimento jurídico de possibilitar às pessoas o acesso a essas economias, essas ações de economia solidária em qualquer instância, né? Então, para ter banco, tem que ter tais estratégias, tem que ter tais documentação e regulamentação. Para estabelecer a moeda também, que está vinculada ao banco. Mas para fazer o caixa, nós podemos definir entre nós se haverá o uso desses recursos institucionais necessários, aí vai depender da maturidade do local onde vai ser implementado, ou de maneira informal também cabe. Então, por isso que eu acredito que a economia solidária é inclusiva, porque vai desde o atendimento a organizações, grupos e ações mais institucionalizadas ou menos institucionalizadas e, portanto, serve a todo mundo. Então, diante de tudo que você me disse aí, a gente vê a importância dessa associação da economia solidária e a socioeducação. Isso. Quer dizer, extremamente importante para preparar essa comunidade. Isso. Então, a gente consegue conceber, né? O próprio professor Paulo Freire diz que a gente concebe o mundo, a ler o mundo antes da leitura da palavra. Então, as pessoas aprendem a ser, né? Antes de saber o que é. Então, eu sou dessa forma, gosto daquilo. Vamos tomar como exemplo uma criança. Uma criança em idade pré-escolar, ela tem uma leitura de mundo daquele convívio comunitário dali, né? Fala com os pais, sabe, entende, vai captando, estabelecendo relações. Quando ele chega na escola, não é que ele vai aprender a se socializar, ele já é socializado. Só vai abrir um mundo dele. Vai abrir um novo leque, vão estabelecer as regras do convívio naquele determinado espaço. Porque enquanto os primos ou irmãos estão ali, todos podem se interromper mutuamente nas conversas, na escola não dá. Na escola é o horário do coleguinha, é o seu horário, é o horário da pro. Então, quando a pessoa vai para esses espaços, acabam se estabelecendo. Então, por isso que há essa grande preocupação do estabelecimento dessa educação popular. Então, a economia solidária está intimamente ligada à educação popular. Por quê? Porque a gente já é. Então, o que a gente precisa é entender o que é melhor para a gente. Então, através das possibilidades que a economia solidária nos proporciona, a gente tem essa capacidade de determinar o que a gente deseja. Então, essa educação bancária não cabe dentro da economia solidária, porque as relações que são travadas são relações orgânicas. Então, não dá para a gente fingir que é, a gente é. Então, quando a gente vai ensinar para uma criança em relação ao cuidado com o meio ambiente, nada mais é do que a reprodução daquilo que faz em casa. Então, se o pai e a mãe não faz, vai ser difícil que aquela criança continue fazendo mecanicamente esse descarte consciente do lixo, né? Nós estamos aqui numa entidade, num sindicato ligado diretamente à saúde, né? E pelo que eu pude perceber, a economia solidária também está diretamente ligada à saúde daquela comunidade. Por quê? Você falou em alimentação, você falou em habitação, e alimentação e habitação também estão ligadas diretamente à sociedade, à saúde da população. É isso, eu entendo também como a OMS, né? E a saúde não é a ausência de doença. Essa ideia, né, de que não tá doente, está saudável. Não é. Né? É preciso estar saudável de maneira plena, né? Socioeconomicamente, mentalmente. Então imagina para uma pessoa que não tem casa, que está com pingando nessa chuva o seu telhado, estar saudável. Não tem condições.
Então, a economia solidária também serve, né, a pensar a saúde integral. Quando a gente fala em bem viver, a gente está pensando essa visão da saúde, né, incluindo a saúde financeira, com as finanças, organizando-se financeiramente bem, né, individualmente organizando as finanças, e daí partir para um negócio organizado e poder, a partir deste negócio, guardar um recurso no fundo, né, ou no caixa, como queira chamar, ou mesmo no banco. Então, a gente consegue compreender que são passos, né, que a gente vai avançando. Então, quando a gente pensa essa ideia dessa saúde integral, desse bem viver, está tudo atrelado, né? O funcionário, ele precisa estar, seja de qual área seja, incluindo da área da saúde, ele precisa estar extremamente ligado e implicado nessa relação da saúde integral. Então, as relações que ele está estabelecendo, a relação consigo, a relação com o outro. Então, a economia solidária tem a possibilidade de nos ensinar, através dessa educação popular, o modo de ser que nos contempla. Então, a gente acaba por estabelecer entre nós outras relações que são extremamente saudáveis e que vão nos proporcionar adentrar nesse novo lugar, né? Onde a gente é o que a gente deseja ser. Por quê? Pensar estar num lugar, por mais interessante que seja, que o salário seja interessante, né? Trazendo para essa relação de trabalho. O salário é bom, né? Eu vou ganhar mais. Mas às vezes o ambiente é tão tóxico que já adoeceu psicologicamente, mentalmente, e aí já não rende. E aí, se não rende, tem as cobranças e adoece mais. E a partir das cobranças tem a questão do retorno financeiro que diminui. Então a gente vai entrando num ciclo, né, destrutivo total. Então, quando a gente estabelece para nós uma outra maneira de ser, os nossos parâmetros mudam. Então a gente começa a ir buscar possibilidades que nos façam bem. Então, essa saúde é pensada de maneira integral, onde essa relação com o dinheiro, que eu não estou dizendo que a relação com o dinheiro não é importante, ela é muito importante. Mas a saúde, pensar essa saúde integral, ela é ainda mais importante do que o foco exclusivamente no dinheiro, porque adoece essa corrida desenfreada e adoece em todos os aspectos da vida da gente, incluindo as relações, que aí começa a faltar a festa do filho, começa a negligenciar as relações familiares e de amizade, todas as outras. Essa rede nossa, que deveria estar tão fortalecida, saudável e potente, acaba por ir se desfazendo. E a gente percebe então, que são ações intimamente ligadas. São ligadas. E uma outra coisa que a gente percebe também nas suas redes sociais, a gente dando uma olhada, né, e você já deixou bem claro aqui conversando com a gente também, que você tem um engajamento muito grande na luta e na defesa dos direitos da população negra, né? E a economia solidária tem ajudado essa população também, essa parte da população, aqui na Bahia, é maioria? Tem sim. Não haveria de ser diferente. Porque se há uma economia que pensa a justiça social, naturalmente ela vem para atender, né, as necessidades de um grupo historicamente excluído, negligenciado e invisibilizado. Então, naturalmente, vai atender a esse público, né, que historicamente, né, que 358 anos de processo de escravização, mais 100 anos, né, sem um estabelecimento claro de políticas públicas e de legislação, né, de 1888 a 1988 com a Constituição, há um hiato, né, onde as políticas públicas não foram pensadas. Quer dizer, a economia solidária vem justamente reforçando toda essa luta para... Então, há legislações. No entanto, é preciso, novamente, esse estabelecimento de um novo lugar, de um novo modo e de um novo ser. Né? Porque se nós formos nos comparar com sociedades extremamente consideradas civilizadas e entendidas, né, de legislações e cuidados com o outro, a gente sempre vai estar, não estaremos em pé de igualdade, porque a gente precisa avançar muito. Então, a partir dessa economia solidária, né, seja ela entendida como uma política pública, né, agora é de governo, infelizmente ainda não é uma política pública do Estado, desde 2007, tem vinculado a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, a CESOL, que é a Superintendência de Economia Solidária, né, o professor Milton Barbosa faz essa gestão da superintendência. Enquanto política pública, a economia solidária ela avançou muito. Por quê? Porque além de pensar ações de apoio
a empreendimentos, a grupos produtivos, pensa também a seguridade social, a seguridade alimentar, a seguridade social e tantas outras ações. Mas está ligada ao trabalho e ao alimento e, naturalmente, à terra, né? Se a gente for pensar essas comunidades historicamente excluídas, né? Comunidade indígena, negra, historicamente excluída. As ações de agricultura familiar, sobretudo nesses quilombos e essas aldeias, têm proporcionado o desenvolvimento de ações, né? Essas pessoas não são trabalhadores ou produtivos porque a política pública chegou, porque existe a economia solidária. Eles já são economia solidária e já fazem isso naturalmente nas suas vidas. Então, quando existe essa nomenclatura de agricultura familiar e de economia solidária, vem para um processo de reconhecimento do que já foi feito historicamente. E a partir desse reconhecimento, há a possibilidade do investimento financeiro e técnico também. Porque se há ali a terra e precisa de um manejo necessário para o estabelecimento de novas culturas, já está ali a possibilidade de ampliação e do uso assertivo do espaço. Então, essas aldeias e esses quilombos acabam por ampliar o seu campo de visão de ação. Então, quando você leva, através da Secretaria de Política para as Mulheres, as casas de farinha, então há a garantia de que aquela mandioca não vai estragar. Então, aquela mandioca vai ser trabalhada e criada novos produtos que vão ser escoados para os diversos mercados e vão proporcionar um retorno financeiro para aquela comunidade. Pensando o rural a essa ação fortíssima da agricultura familiar, certo? Através do técnico e do financeiro. Quando a gente chega na capital, há os centros públicos de economia solidária, que são esses mecanismos multiprofissionais que visam entender que tipo de empreendimento essas pessoas possuem e de que maneira pode ajudá-las, pode potencializá-las. E daí também tem a possibilidade de comercialização, como ocorrerá, né, no período de 15 a 19 de dezembro, a Feira de Economia Solidária, de Agricultura Familiar e Economia Solidária, né, na 12ª edição. Então, desde que houve o estabelecimento da política pública de economia solidária, foi pensando toda a cadeia, não só da capital, né, não só dos empreendimentos de meio urbano, mas também rural. E como não há esse processo de distinção de empreendimentos e é uma política inclusiva, acaba por abarcar grupos formais e informais. E isso ajuda muito. Então, como muitas pessoas perderam empregos, como houve, né, esse recrudescimento dos processos de vulnerabilidades, acabou que a economia solidária foi uma das soluções mais próximas e viáveis para a vida da maioria das pessoas. Então, essa pessoa que está ali empreendendo no bairro tem hoje a possibilidade de fazer parte de um centro público de economia solidária que vai, através desses profissionais, pensar o seu negócio de maneira mais ampliada e pensar alternativas de viabilidade desses negócios populares e mais, proporcionar oportunidades, né, como no ano passado, estritamente online, foi feito um festival online, né, alusivo à comemoração do aniversário do Dia Nacional da Economia Solidária. Então, pensando isso, foi feito esse festival, né, que eu acredito que vai ser falado muito pela outra convidada. Houve esse festival, que foi essa reunião de ações de pessoas de vários territórios de identidade da Bahia, onde foi possível escoar produtos. Desta vez, os 27 territórios de identidade estarão no Costa Azul realizando a feira. Então, essa estratégia, né, a política pública, ela vem para fortalecer as ações que já são realizadas. Então, é um casamento bonito da política pública de economia solidária com as ações populares de economia solidária, e isso tem fortalecido muito as organizações. Logicamente que as mazelas ainda são maiores que essas possibilidades de atuação, mas ainda assim fazem uma grande diferença na vida das pessoas. Lídia, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Te agradeço muito pela sua participação e te pergunto, tem algo que a gente não abordou aqui que você acha necessário que seja falado, ou também um recado para aquelas pessoas que estejam nos assistindo sobre economia solidária? Pronto, então, eu gostaria de pedir, né, que a gente fizesse um grande pacto, que a gente pudesse olhar quem está perto da gente.
estabelecer relações com essas pessoas, com esses grupos, com esses empreendimentos, né? Fazer esse compromisso nosso de fortalecer quem está perto, né? Comprar de quem faz, de quem produz, né? Chegar ali, adquirir o produto e o serviço de quem está no seu bairro, fortalecer aquelas pessoas, fortalecer esses territórios e, se for possível, né? Poder fortalecer outras comunidades e outras pessoas também. Então, quando você chega numa loja, mesmo no shopping, né, como o Shopping Nosso, Salvador Shopping, e você chega lá e tem essa loja colaborativa de economia solidária, né, você vai conseguir entender que no meio daquelas empresas grandiosas que ali estão, né, tem um grupo de pessoas, né, resistindo, buscando se desenvolver e mais, ganhar seu sustento. Então, quando você chega ali, você adquire uma peça daquela pessoa que fez a peça, né, uma relação tão interessante, tão importante para aquela pessoa, eleva a estima, né, possibilita esse entendimento de que você é importante, né, e também proporciona a sustentabilidade daquela família. Então, agora, sobretudo no final do ano, adquira produtos, né, artesanais, compre de quem produz, visita a feira de economia solidária que vai acontecer, né, de 15 a 19 no Costa Azul, né? Chega lá, leva a sua família, conheça essas pessoas, faça essa rede de contato, fortaleça essa rede, né? E conheça ainda mais o que é a economia solidária e as suas possibilidades, né? É o único pedido que eu faço. Lídia, muito obrigado pela sua participação aqui no Entre Aspas. De coração agradeço muito. Foi esclarecedor, foi um bate-papo muito gostoso. Eu agradeço muito essa possibilidade e mais, viu? Servidor, busque o Centro Público de Economia Solidária, né, em Salvador, fica na Barra, e quem sabe aí um grupo, uma associação, um coletivo, onde vocês possam também escoar esses produtos e se fortalecer em grupo, né? Então, eu acredito que a política pública, o CESOL, está de braços abertos, né, para acolher todos e todas as pessoas. Essa edição do Entre Aspas fica por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.